Instagram, tudo jóia? Estamos aqui ao vivo para mais uma aula de quinta-feira. Aqui eu tô com você no Instagram e aqui no YouTube. Enquanto o Instagram manda aqui, né, o aviso, né, de que nós estamos ao vivo. Olá! Obrigada. Eu tô aqui com o meu YouTube querendo iniciar, não inicia. Eu acho que eu vou chamar todo mundo aqui pro Insta. Só um minutinho, nós já começamos a nossa live. Hoje com um tema incrível. Como que funciona, como é que é de fato essa mecânica das leis universais. E hoje a gente vai desvendar essa charada. Bem, pessoal, vamos dar início então ao nosso tema de hoje. Então vamos lá. Vamos transmitir aqui hoje só pelo Instagram. Não sei porque que o YouTube não tá transmitindo, mas tá tudo jóia. Tema de hoje: mecânica das leis universais. Por que a gente tem que saber isso? Por que é importante? O que isso vai mudar na nossa vida? Essa foi a grande charada, essa foi a grande chave que fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença na minha vida.
Eu comecei a perceber quando eu estava há mais ou menos 2 anos atrás, buscando respostas, vivendo no caos, completo caos, tudo era um caos na minha vida. Em casa, o trabalho, minha saúde, tudo era difícil, tudo era complicado, muito complicado. E eu ouvi uma frase, que eu já contei aqui em outros momentos, mas essa frase martelava na minha cabeça o tempo todo. Talvez você já tenha ouvido alguma coisa parecida. O universo te dá o que você é. E no gancho dessa frase, eu comecei a perceber, a compreender, a ouvir daqui e dali que o universo tinha leis. E eu falei assim, cara, se o universo tem leis, como é que é isso? Como que isso vai funcionar? Como é que é esse negócio? E foi aí que eu entendi e eu descobri, eu desvendei isso. Lógico que isso não era um conhecimento oculto, né? Tem muita gente que fala de lei do universo por aí. Mas a compreensão de que ou nós estamos em harmonia com as leis do universo, ou a nossa vida vira um perfeito desequilíbrio. Como é que vai ser isso? Toda lei, independente da gente saber que ela existe ou não, ela é lei. E geralmente a gente só tropeça nela quando a gente precisa. Quantas leis existem por aí, né, nos códigos, enfim, código penal, vamos trazer para as leis do nosso dia a dia. Código de trânsito, enfim. E a gente nem sabe todas elas. Mas, às vezes, a gente dá uma situação ou outra, pode ser que a gente seja pego. A gente seja pego precisando ou sofrendo a infração daquela lei, ou vivendo uma situação onde você precise de alguma lei para requerer algum direito. Só que você não sabe todas as leis. Ninguém sabe. Não é verdade? E aos poucos a gente vai lidando com isso conforme a necessidade. Isso é apenas uma breve analogia do que a gente tem em relação às leis universais. As leis universais, elas existem, elas estão aí. Elas estão aí para trazer uma ordem dentro do universo. Vou citar uma lei universal muito comum, que é a lei da gravidade. É lógico que a lei da gravidade sempre existiu, muito antes da gente saber, né, de toda a formulação teórica dessa lei. Mas a lei da gravidade, ela fala, né, que todo corpo ele vai ter a sua gravidade puxada para o centro da Terra. E é por esse motivo que a gente anda, né, no chão, ninguém sai flutuando por aí. É por esse motivo que a gente joga uma caneta, né, e ela vai cair. Assim como foi a maçã, né, lá com um cientista que enunciou essa lei. O que acontece? Só que você pode acreditar. Tem gente, eu já ouvi dizer que tem gente que não acredita que a lei da gravidade existe, né? Eu não sei se essa pessoa um dia resolveu pular de algum lugar e achar que ia sair flutuando. Eu espero que não. Mas independente de você conhecer a lei, saber que ela existe,
ou saber que existe e ignorar, as leis do universo, elas vão continuar funcionando. E elas funcionam o tempo todo na vida de todo mundo. Vou citar uma lei muito famosa que muita gente fala por aí, que é a lei da atração. Que até o filme O Segredo fala, né, da lei da atração. Tem os livros, enfim. Tem gente que fala assim, ai, mas a lei da atração não funciona pra mim. Lógico que funciona. Você pode não estar atraindo o que você quer. Mas a lei da atração, a lei da vibração, todas elas estão funcionando perfeitamente. O tempo todo. Para todo mundo. Mas como eu falei no começo, o universo me dá o que eu sou, não o que eu quero. Essa foi a ficha das fichas que caiu para mim. E talvez seja a grande ficha de virada que vai cair para você. Quando eu entendi isso, eu olhei à minha volta e eu vi o caos. E todo aquele caos era eu. Todos aqueles problemas, todo dia tinha um problema novo. Era novidade de problemas. Notícia de problema. Meu coração já acelerava assim que eu achava que eu ia infartar. Vivia passando mal, porque eu mal respirava de um problema, já aparecia outro, batia na porta, né? Outro problema. E eu entendi que se o universo me dá o que eu sou, tudo aquilo que eu estava atraindo, que eu estava vivendo, toda aquela desordem, aquele desequilíbrio, era reflexo de quem eu realmente era. De uma Camila ansiosa, preocupada, apavorada, com muito medo de muita coisa. O medo de dar tudo errado. Se você vive com medo, você vai atrair mais situações para gerar mais medo. O universo, a linguagem do universo é energia. E sentimento é energia. Pensamento é energia. E a força das tuas atitudes são energia. Vamos fazer uma metáfora aqui? Eu gosto muito de usar essa metáfora. Tudo que a gente fala, faz, sente, pensa. Faz de conta, que tem um anjo anotador que anota tudinho ali. E na hora que ele leva lá, vamos dizer assim, lá para os confins do universo, ele anotou tudo que você fez, que você pensou, que você sentiu. Aquelas palavras que você vive falando, eu não consigo isso, não dá certo aquilo, eu não aguento mais, eu sou preocupada e tudo mais. Tá tudo anotado. Só que quando chega a anotação lá em cima, ele só pode te dar a mesma coisa do que ele anotou. E aí ele anotou preocupação, angústia, medo, incapacidade. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu não consigo, eu não aguento, é difícil. Ai, mas é tão difícil. Como eu escuto isso às vezes, viu? Quantas pessoas nas redes sociais me mandam mensagens, ai Camila, mas é tão difícil, mais isso, mais aquilo. Tudo que você fala depois do mas
é história que a tua mente está contando para você não fazer o que você tem que fazer. Não importa se é fácil ou se é difícil. A gente tem que fazer o que tiver que ser feito. Então, eu trouxe aqui para a gente entender essa mecânica das leis. Eu trouxe aqui no Flipchart para nós. Acho que tá todo mundo vendo aqui, né? Eu trouxe aqui, né? Esse aqui é o planeta Terra, né? Nós estamos aqui. O que a gente tem que entender, né? O que geralmente a gente acha, a gente pensa que a gente tá aqui, né? Vamos imaginar aqui, ó. Que a gente tá aqui. Que nós estamos, todo o funcionamento do planeta, árvores, plantas, animaizinhos. Aí eu não sei desenhar os animaizinhos, tá, gente? Dá um desconto pra mim. Tudo isso aqui, a gente acha que nada disso tem a ver com a gente. A gente acha que, eu sou um ser humaninho, que eu tô aqui no planeta Terra, eu como, eu bebo, eu durmo, eu vou trabalhar, e eu vou levando a vida. E o restante é o restante, eu nem lembro que existe. Geralmente é assim que as pessoas se comportam. Acontece que tudo está funcionando aqui. Existe um fluxo de vida funcionando em todo o universo. Guarda essa palavra, fluxo. Um fluxo de vida, um movimento constante e perfeito que está conectando tudo no universo, no planeta, em tudo. Mas eu vou me ater apenas ao planeta Terra, a nossa vida cotidiana, tá? Porque isso é que importa aqui para a gente entender a importância de compreender o funcionamento, a mecânica, a engenharia dessas leis universais. Então nós temos, hoje nós não vamos ter tempo de falar de todas as leis universais, né? Mas eu vou falar de algumas delas, alguns princípios também, porque nós temos princípios e nós temos leis, tá? Todo o planeta, isso tudo está funcionando. Hoje a gente vai falar de um princípio chamado princípio do movimento. O princípio do movimento, ele diz que, apesar de tudo parecer que está parado, tudo está em perfeito e constante movimento. Então, quando nós olhamos para a natureza, quando a gente aprecia uma floresta, aprecia um jardim, ou uma plantação, você olha e você vê ali as plantinhas tudo paradinhas. Elas só se movimentam como se o vento passa. Se não tem vento, tá tudo parado. Só que não. E essa percepção de estar parado não quer dizer que está parado. Existe toda uma malha, um fluxo de energia constante e perfeito. Cada micro-organismo debaixo da terra, na superfície. E hoje a ciência já consegue medir tudo isso.
estão ali, num movimento frenético e sem fim. Sem fim. Tudo isso está funcionando. O rio, desde quando, se você vai num rio, um rio quando ele é represado, quando ele para, o que acontece com o leito dele? Apodrece. Começa a virar sedimento, e a água muda de cor, ela fica turva, ela deixa de ficar o quê? Antes ela e olha eu trocando as palavras, as letras. Antes a água era cristalina e ela passa a ficar uma água turva. Isso não quer dizer que não exista algum tipo de vida ali, mas não mais aquela vida abundante que existia quando aquele rio tinha o seu curso, a sua velocidade e o seu fluxo. Certo? Então, o princípio do movimento do universo é isso, é como eu lhe falei aqui. Tudo está aparentemente parado, mas em contínuo e perfeito movimento, sem parar, sem parar. Mas nós, seres humanos, achamos o quê, né? Que a gente não faz parte disso. A gente acha que lei do universo o quê? Né? Pra que isso? Isso não existe. Pra que eu tenho que entender isso? Como eu falei no começo, ou nós estamos em equilíbrio e harmonia com as leis, ou a nossa vida está em desequilíbrio. E por quê? Porque nós, seres humanos, somos parte fundamental desse fluxo e desse elo que gera a vida. Nós não somos nem mais importantes e nem menos importantes do que qualquer outro tipo de vida que nós temos no nosso planeta. Porém, lógico, nós temos uma superioridade a nível de consciência. Uma consciência, um livre-arbítrio, que nos vai nos destacando. Mas cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E por que tudo funciona na natureza? Por acaso você já viu uma árvore na fila do posto de saúde? Você nunca viu isso e nunca vai ver. Porque a natureza compreende perfeitamente o papel de cada um. E é justamente este papel de integralidade com todo esse sistema que nós precisamos resgatar em nós. Em algum momento, nós esquecemos isso. Nós esquecemos que a gente faz parte de tudo isso. E fazendo parte de tudo essa engrenagem, de todo esse mecanismo, nós não estamos dissociados dos resultados vindos das leis universais. Por isso que a lei da atração está aí em perfeito funcionamento para todo mundo. Mas aí a pessoa fica lá. Mas eu quero atrair abundância, prosperidade. E ela fala isso o tempo todo, mas não acontece, não acontece. Porque o sentimento dela, os pensamentos internos
não são de abundância e não são de prosperidade. O comportamento dela não é de abundância, não é de prosperidade. E o universo, como eu já falei no começo, a linguagem do universo é a linguagem da energia. O universo não fala português, não fala inglês, não fala japonês. Por isso que as palavras... Mas Camila, quando eu falo, a sua voz, a palavra que você fala, ela tem frequência energética. Por isso que não importa o idioma. A palavra amor, ela pode ser falada em português, inglês, hebraico, italiano, francês, não importa. Ela vai ter a mesma frequência de energia. Por isso mesmo que milagres acontecem no mundo inteiro, gente. Não importa a nacionalidade da pessoa. Nós somos seres humanos. Independente de nacionalidade. Independente de credo religioso. E é isso que nos conecta. É isso que nos conecta com toda a criação e uns com os outros. Se o universo me dá o que eu sou, eu tenho que olhar à minha volta. Eu tenho que olhar para a minha vida. E como eu falei aqui no começo, há 2 anos atrás, eu ouvi essa frase. Eu juro que eu não lembro quem falou essa frase. Eu estava ouvindo alguma coisa no YouTube. E por alguns instantes, alguém, ou não sei se foi uma propaganda, enfim, falou essa frase que me marcou. O universo te dá o que você é, não o que você quer. E eu queria que as coisas... Eu queria que a minha vida funcionasse. Eu queria que as coisas dessem certo. E eu chorava, e eu dizia, meu Deus do céu, mas eu só quero que as coisas deem certo. E tudo dava errado. Tudo dava errado. E quando eu ouvi isso, eu parei. E eu olhei à minha volta. E eu digo, o universo está me dando o que eu sou. Eu sou o desespero. Naquela época, aquela Camila de 2 anos atrás era assim. Desespero, medo, ansiedade, rancor, mágoa. E aí eu tive que olhar para mim. Eu entendi que para que eu tivesse uma vida que eu queria, viver aquilo, viver a saúde que eu queria, o corpo que eu queria, que eu tenho hoje. Viver o meu relacionamento, graças a Deus, foi a única coisa que não foi pro buraco. Foi o meu casamento. Mas também não era, há 2 anos atrás, não era essas coisas todas. E eu não tenho vergonha de dizer isso pra você. Porque talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Hoje meu casamento é o máximo. É o máximo. A conexão que eu tenho com meu esposo, que está aqui me assistindo, inclusive. A nossa conexão, a nossa leveza. Eu vivo um relacionamento de alma gêmea. E você? Será que você deseja isso para você e você não sabe como?
Hoje, eu tenho o corpo que eu sempre quis ter. A saúde, a vitalidade. E eu ficava pensando, porque eu completei 39 anos essa semana, e há 2 anos atrás eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que eu vou chegar nos meus 39, 40 anos desse jeito? Se eu tô assim agora, eu não sei se eu tô viva até lá. Era o que eu pensava. Mas eu queria, tá bem. Eu queria chegar nos 39, 40, ótima. Eu queria ter amor pelo que eu fizesse, porque eu trabalhei 20 anos na minha vida, fazendo assim, não é que eu não gostava, mas não era o propósito, sabe? Trabalhar e acabou. Esse negócio, eu nem acredito nesse povo que fica dizendo que trabalha naquilo que ama. E às vezes a gente começa a ficar desacreditado, descrente da vida. Porque tudo pipoca, né? Tudo dá problema. E aí a gente começa a falar assim, a alegria de pobre dura pouco. Não é isso que muita gente fala? Só que as leis estão aí funcionando. O universo foi criado na frequência do amor. Deixa eu desenhar para você. A NASA, inclusive, existem estudos da NASA que mediram a frequência em hertz de um som. Um som, na verdade, é um som que o ouvido humano não capta, né? A gente não consegue ouvir. Mas é uma frequência que foi medida nas plantas, nas flores, no zumbido das abelhas, na energia das explosões solares. E é uma frequência de 528 Hz. Essa frequência, ela decodificada dentro da tabela de David Hawkins, é a frequência do amor, do sentimento do amor incondicional. Porque os nossos sentimentos também são energia. Tudo é energia no universo. Tudo é energia, tudo está em movimento, lei da vibração. O princípio é o princípio do movimento, a lei é a lei da vibração. A sublei da vibração é a lei da atração. Porque se todos nós temos o campo eletromagnético, eu emito uma frequência de energia e ela vai voltar para mim. Mas ela só volta aquilo que eu mandei. Ou seja, eu só recebo aquilo que eu dou. Por que você acha? Eu já passei por isso também. Eu já passei por tanto. Eu tenho tanta história para contar. Quantas vezes eu ajudava as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito de ajudar, me enfiava em tudo que era coisa de ajudar. E eu só recebia problema. Porque a gente só olha para o fazer. E o fazer ali é importante. Lógico que ele é uma peça, todas essas peças são fundamentais. É uma engrenagem que um não vive sem o outro. Não adianta você dizer, mas eu só vou fazer. Eu vou sentir pensamento negativo, mas eu faço aqui, tá tudo certo. Não é só fazer. A leitura que o universo faz de todo esse fluxo, ela é geral. Porque para o universo,
Eu não sou esse ser humaninho aqui, ó, que acha que tá aqui vivendo uma vidinha desconectada. Você pode até achar isso, mas o universo inteiro faz uma leitura de você como parte. Vou desenhar bem grande aqui, ó. Só não pode rir do meu desenho, hein? Tá combinado isso aí. Como parte desse grande fluxo da vida. Então, para que, já que o universo me dá o que eu sou, eu tenho que ser para ter. Se eu quero viver uma vida próspera, vamos falar, eu entendo próspero como tudo que funciona. Então eu posso ter uma vida próspera na minha saúde, nos meus relacionamentos, na minha carreira, nas minhas finanças, entendeu? Então vamos falar das finanças, da carreira. Porque através do nosso trabalho, nós produzimos riqueza. Se eu desejo ter uma vida financeira confortável, não importa o que você deseja, você pode querer ser milionário, tá tudo bem. Você pode querer dizer assim, não, mas eu só quero ganhar 10 mil reais por mês, tá tudo certo. O desejo é seu, cada um tem o seu. Você tem que ser para ter. Se eu quero, vamos um exemplo. Se eu quero ganhar 10 mil, hoje eu só ganho 1.000 reais. É o meu salário, 1.000 reais. O exemplo, tá? Da pessoa. Mas ela tem um desejo de ganhar 10 mil. Ela acredita que 10 mil reais vai resolver a vida dela, 10 mil por mês. Qual o pensamento, qual a mente que essa pessoa tem que ter para alcançar os 10 mil reais? Ela tem que ser para ter. Como que uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês pensa? Perceberam? A pessoa que ganha 10 mil por mês, ela está acostumada a ganhar 10 mil. É natural para ela. A pessoa que produz faturamento de 1 milhão de reais por mês, isso é natural para ela. E quando você a tua energia, a tua mente entende que é possível, a tua mente entende que é possível faturar 1 milhão, ou é possível faturar 10 mil. É fácil, é possível, eu consigo. Perceberam? Sentimento é de quê? De escassez? Você acha que uma pessoa que fatura 1 milhão de reais por mês, vamos pensar junto, ela tá preocupada se ela vai ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, gente? Quando você entende que você tem que ser para ter, você vai ter que começar a corrigir os teus pensamentos e os teus sentimentos. Porque o pensamento e o sentimento é uma ferramenta como uma mola propulsora para o comportamento. Sabe aquela coisa que a gente ouve muito falar? O estado de espírito de uma pessoa é o sentimento que ela tem. Os teus pensamentos, os teus sentimentos, eles fazem o teu estado de espírito. E se teu estado de espírito é de ânimo, é de entusiasmo, as atitudes que você vai ter vão ser nesse foco.
Mas se o teu estado de espírito é o quê? É angustiado, preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer? Por mais que você trabalhe, você não vê resultado. Porque você está na energia pesada da preocupação, do medo, da culpa. E você começa a ficar ressentido da vida. Meu Deus, será que a minha vida vai ser... Aí começa até a culpar Deus das coisas. Só que Deus, o Criador, como você quiser chamar, o todo, eu gosto de chamar do Criador. Ele criou toda essa engenharia aqui justamente para ser perfeito e justo com todos nós. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Mas aí a pessoa planta o quê? Planta discórdia, planta amargura, tristeza. O que você acha que vai colher? Mas se você planta sentimento de abundância, se você planta pensamento de certeza, vai dar certo. Eu vou fazer e vai dar certo. O que você acha que você vai colher? E aqui a gente vai ter a lei do plantar e colher. A gente vai ter a causa e o efeito. São várias leis. São 7 leis principais. E as outras que vão se derivar dela. E aí nós temos a lei da mentalidade, a lei da vibração, a lei da correspondência. Hoje eu não vou estar falando, né, das leis, mas para que você entenda esse mecanismo. Todas as leis funcionam juntas e harmônicas umas com as outras. Mas para que a nossa vida comece a funcionar num fluxo de harmonia, nós precisamos perceber que nós fazemos parte de tudo isso aqui. Tudo. Quando você não entende isso, quando você despreza esse conhecimento, ou quando você não tem noção dele, não sabe como que é, ou não sabe que existe, você acaba em alguma área da tua vida, você acaba trancando esse fluxo. Em algum momento você vai ter um bloqueio. Como se a vida não andasse direito. Como se para tudo que você fosse fazer, as coisas estivessem difíceis. Mas raciocina comigo. Não é bem melhor a gente nadar com a maré? Não quer dizer que você não vai ter que nadar. Você vai fazer, tá vendo? A sua parte é nadar. Cada um tem a sua parte. Você nada com a maré quando você está em fluxo com as leis do universo. Isso quer dizer que você vai fazer os teus projetos, você vai trabalhar e as coisas vão fluir. Nós também temos a lei do tempo. Ela é muito, muito conectada à lei da colheita. Por quê? Porque assim como uma planta não nasce do dia para a noite, aos nossos olhos, né? Olha o movimento, né? A lei, o princípio do movimento. Tudo parece estar parado, mas está em contínuo e perfeito movimento. Eu boto uma sementinha na terra e eu posso ir lá olhar todo dia, parece que aquele negócio não nasce nunca.
Um belo dia aparece um brotinho. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Apareceu um broto. Mas é lógico que não apareceu magicamente um broto. Existe um trabalho invisível aos nossos olhos. Um movimento constante e perfeito. Para que aquela semente criasse raízes, virasse um broto. E esse broto vai crescer, virar uma planta, uma árvore que vai dar fruto. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também são como sementes que nós plantamos no terreno do universo. E em algum momento nós vamos colher. E talvez o caos que você esteja vivendo hoje na sua vida é fruto de anos e anos e anos de um desequilíbrio que você vive, que você é. Porque tudo é do micro para o macro. Tudo é de dentro para fora. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu era primeiro 100% responsável pela minha realidade. E se eu tinha criado toda aquela bagunça, eu podia, sim, arrumar toda aquela bagunça. Se eu criei o caos, eu também tenho como criar a ordem. São apenas polaridades da mesma coisa. Eu já falei aqui em outras aulas. Lei da polaridade. Tudo é a mesma coisa, apenas com dois lados. Se de um lado eu tenho o positivo, do outro eu tenho o negativo. De um lado eu tenho o caos, de outro eu tenho a ordem. De um lado eu tenho a escassez, de outro lado eu tenho a abundância. Quais são os sentimentos que te levam para a abundância? Quais são os pensamentos que te levam para a abundância? Se eu queria viver harmonia, e era o que eu desejava, desejo, hoje eu vivo. Eu entendi que para receber amor, eu tinha que ser amor. Que para viver, olhar à minha volta e ver a harmonia na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, eu tinha que ser harmonia. Não tenho eu que esperar dos outros, eu tenho que ser para ter. Se eu queria uma vida de vigor, de saúde, eu tinha que ser a saúde. Se eu queria um relacionamento conectado, eu tinha que ser a conexão. Em pensamento, em sentimento e em atitude. É ser para ter. E mais uma dica. Se eu quero ser amor, se eu entendo que eu quero amor no meu dia a dia, eu quero amor das pessoas, compreensão, carinho, respeito, eu tenho que, em primeiro lugar, ser. Quando eu sou, eu dou. Se eu dou, eu recebo, infalivelmente. Quais os pensamentos que eu tenho que nutrir na minha mente, que são equivalentes ao amor que eu quero ser? Qual o sentimento que eu tenho que nutrir em mim, que são equivalentes ao amor que eu quero ser? E qual o comportamento? Perceberam a mecânica? Quando eu começo a entender isso, e eu apenas citei para você hoje que toda a criação está
no fluxo do amor, quando eu me torno, quando eu desejo, e o desejo é a semente mestra. Se você não deseja, não adianta. Não adianta ninguém empurrar a goela abaixo para você, que você tem que fazer qualquer coisa se você não desejar. A semente de ouro é o desejo. Se você deseja e a abundância, a harmonia, tudo isso está na frequência do amor. Porque o amor é abundância. O amor é harmonia. O amor é perdão. Quando você entende isso, mas eu quero estar na frequência do amor. Eu vou fazer o meu melhor para isso. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Isso é compromisso. Quando você se conecta a essa frequência, você experimenta o fluxo perfeito, do movimento perfeito de toda a criação. E aí você começa a criar com a criação. Você começa a entrar no fluxo como um rio. Você nada com a maré e não mais contra a maré. Nadar contra a maré te deixa cansado, pesado, angustiado e, inclusive, leva muita gente à morte. Essa é uma metáfora muito propícia aqui. Somos nós que escolhemos. Somos nós. Ou nós escolhemos estar em harmonia com as leis, ou nós estaremos em desarmonia. Se é ser para ter, eu vou ter que ser. Mas Camila, como que eu... Nós já estamos assim finalizando aqui no Instagram, mas assim que finalizar aqui eu vou abrir mais uma live para que a gente possa finalizar o conteúdo e também fazer a nossa técnica de hoje, tá? Como que eu vou ser abundância se eu tô devendo? Como que eu vou ser abundância se eu tenho dificuldade de pagar as minhas contas? Ser abundância não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, no seu bolso, na sua carteira. A abundância é um sentimento de ter tudo o que você precisa. De olhar à sua volta e agradecer pelo que você tem. De você começar a perceber que você tem muito mais do que muita gente por aí. E isso te faz abundante. Que você tem 2 braços, 2 pernas. Que você tem saúde. Que você consegue trabalhar. E mesmo para pessoas que às vezes têm algum tipo de situação onde tem que estar numa cadeira de roda, ela tem a inteligência. E quantas pessoas nessas situações estão criando coisas incríveis. E a gente, às vezes, né, muitas outras com braço, perna, enfim, com saúde perfeita, reclamando. Nós fomos feitos para viver no fluxo, para viver na frequência do amor, que é a frequência do universo. Esse amor é o amor incondicional, é o amor do todo, que nos deu tudo, que já nos deu tudo.
E essas leis, elas funcionam perfeitamente justamente para serem justas com todos. Não existe esse negócio de que um recebe mais que um outro. O que existe é que existem pessoas que entendem que para que elas recebam abundância, elas têm que ser abundância. Uma das coisas que eu concluí dentre os muitos livros que li, as muitas pesquisas que eu fiz, buscando justamente qual era o padrão mental das pessoas ricas, por que elas conseguiam fazer grandes fortunas e outros não. O que tinha de diferente ali? Eu cheguei a várias conclusões, vou te contar uma delas hoje. Todas elas, sem exceção, cada uma dentro do seu nível, é claro, mas todos eles, bilionários, milionários, grandes empresários, pessoas de muito sucesso, de diversas áreas, eles entenderam que existia um fluxo no universo e que eles precisavam estar alinhados com isso. E cada um deles buscou fazer isso. Investiu em si mesmo, que é o que muita gente não quer fazer ou não se importa em fazer. Mas se você hoje está aqui me ouvindo, é porque você sabe da importância desse conhecimento. E essas grandes pessoas, essas pessoas que conquistaram muito sucesso na vida, eles entenderam isso. E eles buscaram o tempo inteiro se alinhar com esse fluxo do universo, que são as leis universais. Só que você pode se perguntar, mas por que eles não falam? Gente, porque eles têm a vida deles. E porque nem todo mundo tem a missão de vida que a Camila tem, por exemplo. Eu sou uma treinadora mental. E o meu método de treinamento, ele trabalha a reprogramação mental para alinhar toda e qualquer pessoa que quiser a esse fluxo. Então, eu trago todo o conhecimento das leis universais, do mecanismo do fluxo do universo, junto com a reprogramação mental, junto com técnicas altamente poderosas, para acelerar essa reprogramação, mas para alinhar o indivíduo a esse fluxo. Quando nós nos alinhamos, tudo começa a fluir na nossa vida. Algumas coisas serão um pouco mais rápidas. Lembra que eu falei que tem a lei do tempo. Outras vão ter um passo a passo a mais, mas você vai ver a tua vida entrando no fluxo. Eu fiz isso com a minha vida. O Instagram vai encerrar aqui, ok? Eu já vou até adiantar esse encerramento e nós retornamos em seguida. Então já aguarda aí para que você possa retornar. Nós vamos concluir a nossa live e fazer a nossa técnica.